Graça e paz, irmãos. Glória a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Juízes 6, 11. 11, 12 e 13. Diz a palavra do Senhor, irmãos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Pulando lá para o capítulo 7. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água levando com a mão à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de podermos falar da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar através do Teu Espírito, através da Tua Palavra. Fala a cada coração, Senhor. Estende as Tuas mãos, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como o pastor já disse, uma semana abençoada. Mas, infelizmente, muitos crentes, irmãos, às vezes passam por altos e baixos na sua fé. E a palavra do Senhor hoje nós queremos trazer algo que anime. O Espírito do Senhor te visite nessa noite pela palavra. E aquele que estiver fraco, renove as suas forças e que Deus possa agir na nossa vida em nome de Jesus. Israel, irmãos, esse período dos juízes era um povo que vivia de altos e baixos, como acabamos de dizer. Ora eles estavam vigorosos, fervorosos, falando com Deus, animados, festejando, e daqui a pouco eles se voltavam as costas para Deus, agiam com idolatria, esqueciam de Deus, e a sua terra era invadida por inimigos. É o texto que nós acabamos de ler, a fase aqui de Gideão. O povo estava numa situação que Gideão, no caso, estava plantando, ou melhor, malhando trigo, num lagar, num lugar que se deveria pisar as uvas para tirar o suco, era lá que ele estava malhando trigo para ter algo para comer.
E aí, Deus, a Bíblia fala que o anjo do Senhor lhe aparece e mostrando-se ali para ele, varão valoroso, Deus é contigo. E ele ali, olhando para o ser angelical, ele faz até uma indagação, mas Senhor, se tu é conosco, por que a gente está nessa situação? Quantos crentes, irmãos, como nós dizíamos, nesses altos e baixos, a hora que está por baixo, a hora que as coisas não estão dando muito certas, no seu coração ele não faz a mesma pergunta. A palavra de Deus diz que é com ele e ele fala, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Sabe, irmãos, que nós estamos numa peleja. Desde o dia que nós levantamos a mão para o Senhor, nós nos alistamos num exército e estamos numa peleja. Agora, diferente do Antigo Testamento, a peleja deles lá era no corpo a corpo, era homem a homem, lança, espada. Mas a nossa luta hoje, diante da nova aliança, não é contra a carne, não é contra o sangue, conforme diz Efésios 6, sobre a armadura lá, mas são contra as hostes espirituais da maldade. Muitas vezes o inimigo, irmãos, age de forma sorrateira, minando a fé de muitos, minando a certeza de muitos, minando a esperança de muitos, e aí ele cai nessa, vamos dizer assim, depressão espiritual, nessa tristeza espiritual, e a uma hora ele está firme, vigoroso, fervoroso, ativo, e outra hora, por causa das lutas, por causa dos combates, por causa das ciladas do inimigo, ele está triste, está cabisbaixo, está sem coragem, está sem força. Mas em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor vem falar aos nossos corações nessa noite. Levanta a tua cabeça, homem de Deus, mulher de Deus, porque o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, igreja do Senhor. O Senhor nos ajuda, o Espírito Santo tem livre curso entre nós, Ele está para nos ajudar, nos abençoar, aleluia, Jesus. E ali, irmãos, Gideão faz algumas provas, o Senhor é mesmo comigo? Então, vou deixar um novelo lá no meio da floresta, se aparecer seco é o Senhor que está comigo, se aparecer molhado, e ele faz lá um bocado de testes, o capítulo 6 inteiro, se os irmãos pegarem para ler, até que ele concorda em ir para a peleja. Irmãos, como eu já disse, não tem, nosso caso, como igreja, nós nos alistamos e não tem como, você já está alistado para a peleja. Então as armas que nós precisamos usar são espirituais, é a leitura, é o estudo da palavra de Deus, é o jejum, é a oração, é o estar na casa de Deus, A gente falava aqui hoje de manhã, hoje teve nossa maturidade cristã aqui, a gente falava de manhã que existe uma linha de pensamento hoje, de doutrina de alguns pregadores, que dizem que você não precisa estar na igreja, precisa estar sim, é na igreja que está o corpo de Cristo. Nós somos igreja quando nos reunimos, eu sozinho sou o templo do Espírito Santo, mas é quando nós nos juntamos, irmãos, que Deus manifesta a sua glória, porque é quando nos juntamos é que somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então, nós corremos aqui dentro de um paralelo dentro da palavra de Deus, Antigo, Novo Testamento, mas os irmãos entendem que nós somos o exército do Senhor, nós somos o corpo de Cristo e juntos nós somos mais fortes, oramos uns pelos outros, ajudamos uns aos outros, aleluia, oramos e intercedemos uns pelos outros, assim nós vamos caminhando na presença do Senhor. Gideão, então, irmãos, junta 32 mil homens, é quando nós pulamos lá para o capítulo 7, e lá no versículo 3, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora no monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Gideão conseguiu somar um exército de 32 mil homens. Diz que os midianitas, irmãos, eles não tinham, a Bíblia não dá um número, mas diz que eles eram como gafanhotos. Era uma praga, saíam levando tudo que eram dos israelitas, dos hebreus. Saíam levando a comida, saíam levando o gado, saíam levando suas riquezas. E diz que eram como gafanhotos, muita gente. E Gideão conseguiu juntar um exército de 32 mil homens. Mas veja como são os desígnios e a vontade de Deus. Deus vira para Gideão e fala: Gideão, tem muita gente contigo.
Sabe o que vai acontecer se vocês vencerem a batalha? Vocês vão falar que foi a força de vocês, o braço de vocês. Felizmente nós temos isso, irmãos. Quando nós conquistamos algo, muitos de nós acham que é a inteligência, que é a formação, que foi o esforço. Mas nós temos que entender e nos render que o Senhor é poderoso sobre as nossas vidas. Ele é soberano e nós só estamos de pé, irmãos, porque Ele permite. Só estamos aqui nessa noite porque Ele nos permitiu e nos deu, aleluia, a oportunidade de estarmos aqui. E nós lhe rendemos glória por isso, aleluia. Agradecemos ao Senhor por tão grande favor, tão grande salvação a qual Ele nos trouxe. Mas, Gideão, ali diante da palavra de Deus, ele propõe aos seus 32 mil. Ó homens, se tiver alguém com medo aí, não tiver muito afim, pode ir embora. Volta para sua casa. 22 mil homens viraram as costas. Então a gente quer falar hoje de 3 tipos de pessoas, muitas vezes que estão nas igrejas. Primeiro tipo de pessoa, irmãos, são os medrosos, ou os que não se dispõem a ajudar, a fazer a obra de Deus. Os medrosos, ou pessoas que não estão dispostas nas lutas. Lá em Lucas 9, capítulo 9, Lucas 9, 62, e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Como nós dissíamos, nós estamos alistados para o exército do Senhor. E se alguém porventura entre nós, irmãos, com a mão no arado e olha para trás, irmãos, a Bíblia diz, é a Bíblia quem fala, que este não é apto para o reino de Deus. Então, servo de Deus, irmãos, não pode ter medo. Servo de Deus, irmãos, não pode ter preguiça. Servo de Deus, irmãos, não pode olhar para trás. Servo do Deus Altíssimo olha para frente. Servo do Senhor olha para o alvo que é Cristo Jesus. Servo do Deus Altíssimo não baixa a cabeça, mas pede ajuda ao Senhor, aleluia. Ergue a sua cabeça e caminha na presença do Senhor. Mas nós vimos ali, irmãos, que 22 mil, infelizmente. Quantos crentes, irmãos, nos últimos dias têm se enfraquecido, têm virado as costas, têm abandonado o barco, têm deixado a obra do Senhor. Deixa que alguém faça lá, deixa que o povo lá se vire, deixa que o povo lá vá e limpe, deixa que o povo lá fique na porta, deixa que o povo pregue, deixa que o povo faça. Não aparece nos trabalhos, não aparece na Santa Ceia, não aparece nos trabalhos de oração, de jejum. Irmãos, ainda é tempo, a porta da arca ainda está aberta. Não deixe esse prejuízo tomar conta da sua vida, não deixe que isso abata a sua alma, mas, como diz a palavra do Senhor, Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se estás fraco, peça ao Senhor: Senhor, me fortalece na tua presença. Senhor, me coloca firme de pé na tua presença, ó Deus. Eu não quero ser um fraco, eu não quero ser um medroso. Sei que o Senhor não tem prazer no medroso, não tem prazer naquele que se distancia da obra de Deus. 22 mil homens, irmãos, foram embora e viraram as costas para Gideão. Muito embora o Senhor ali estava à frente de tudo, e Ele mesmo disse que era muita gente. Lá em 2 Pedro 3,18 também diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Então, não é a nossa presença, mas a nossa presença, na presença do Senhor, Deus cuida de nós, Deus trata de nós, acrescenta a nossa fé, nos dá força, né? E toda a honra e toda a glória seja a Ele. João 16:33, onde Jesus diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus reconhece que enfrentamos aflições, mas nos encoraja a ter coragem, lembrando-nos de sua vitória sobre o mundo. Pelos méritos de Cristo na cruz, irmãos, Ele pode nos libertar, Ele pode nos encorajar. Eu de mim não tenho nada, eu de mim não posso nada, mas quando eu dou lugar ao Senhor, quando eu me chego à presença do Senhor, busco a sua face, Ele está pronto para estender as suas mãos e nos ajudar, nos fortalecer.
Gideão, irmãos, com 10 mil. Agora imagina os 22 mil indo embora, está 32 mil, acho que os soldados fazendo a conta, acho que 3 para cada um, 4 para cada um, a gente consegue. Mas agora 22 mil vão embora, ficam só 10 mil, agora a conta mudou. Ixi, agora não é só mais 4 para cada um, agora vai dar 14 para cada um. Ixi, agora vai ficar mais difícil. E Deus ainda chega e volta para Gideão e fala, olha, esses 10 mil seu ainda é muita gente. Ainda há gente demais. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Deus agora vai fazer um teste. Pega os 10 mil, descem a um riacho para beber água. Qual era o teste? Aquele que chegar à beira do riacho, colocar a cara na água, tem que ser reprovado, tem que ser tirado. Qual era a forma de beber água? Pegar a água com a mão, trazer até a boca e não perder a visão da retaguarda. Trazer a água com a mão e beber. Segunda classe de crentes, irmãos, e de pessoas, os que não são vigilantes. Então, aos medrosos, os que não estão muito afim, que façam. E agora, os que não vigiam muito. Será que tem na igreja? Só lá em Bangladesh que deve ter isso, né? Aqui no Brasil não tem. Acho que aqui não. Aqui só tem crente corajoso, só tem crente que vigia, o tempo todo, vigilante. Os que não são vigilantes. 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide, para que não caia. O inimigo de nossas almas, irmãos, diz lá em 1 Pedro 5,8, estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confiem no Senhor, e lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, o inimigo de nossas almas, irmãos, está procurando uma brecha para nos derrubar, uma brecha para nos colocar tristes, derrotados, para colocar na nossa mente que o sacrifício de Jesus não é válido para nós, que a salvação não está em nós, que o Espírito Santo de Deus não está em nós, e ele coloca muitos pratos. Agora veja bem, irmãos, não é o diabo que nos derruba. O que nos derruba são as nossas próprias concupiscências. Eu sou diabético, um exemplo. Eu sei que eu não posso comer doce. Né? A forma mais chula aqui que eu estou dizendo, né? Não posso comer doce. Não posso ter uma dieta qualquer. Qual é o papel do diabo? É apresentar aquele pudim. Quem gosta de pudim aqui? Aquele pudim de leite. Né? Oh Deus, lá em casa não dura um dia, a gente adora aquilo, né? Lá em casa tem que rachar em 4, assim, se tiver os 4, né? Se tiver os 6, tem que rachar em 6, cada um leva seu pedaço. Mas digamos que eu seja diabético, aí eu vou lá e como, pastor Marcos, um pedação daquele pudim que eu gosto, né? Aí daqui a pouco eu estou passando mal, não estou enxergando, o coração está acelerado, está pulsando, estou sentindo a maquininha batendo dentro do peito aqui, estou sentindo uma ferida que não sara nunca. Lógico, eu sou diabético. Ah, o diabo está furioso, o diabo está doido para me derrubar. Foi o diabo, irmãos? Não, fui eu, guloso, zoião, que meti a cara lá no pudim, né? Podia ter pegado só um pedacinho, só para matar aquela vontade, aquela colherinha, aquela unhinha só, mas não, entrei dentro do pudim. O diabo é da mesma forma, irmãos. Alguém dá muito poder para ele, dá muito ibope para ele que ele não tem. Mas, infelizmente, muitos não vigiam. Muitos estão na casa do Senhor e muitas vezes dão brecha. 1 Tessalonicenses 5, 6, estejam vigilantes e não adormecidos como os outros. Estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios.
Sóbrio, irmãos, é aquele que está atento, está com a mente, com a pessoa que está bêbada, ela não está sóbria. Quando ela está bêbada, está meio, a visão está turva, está rodando. Uma vez que, tempo que era treva, né? Uma vez eu bebi tanto, eu misturei tanta coisa, e eu não sei como eu cheguei em casa, até hoje eu não lembro, eu só lembro que eu cheguei com o calçado, o tênis na mão, e aí eu cheguei, fiquei um tempo com a chave na mão para tentar, era um corredor escuro, a porta de casa, e quando eu consegui abrir a porta, irmãos, imagina o susto, quando eu acendi a luz no interruptor, meu pai estava no corredor, eu pensei que era uma assombração, falei, misericórdia, o que é aquilo, né? E era o meu pai, senhor Diógenes, amanhã nós teremos uma conversa. E eu não sei, eu ouvi, mas eu não vi, eu vi, mas não ouvi, estava tão ruim, rodando tudo, e quando eu deitei na cama, aquela vontade de pôr tudo para fora, irmãos. E eu não lembro como eu cheguei em casa, mas disso eu lembro, da bronca do pai eu lembro, isso eu lembrei. Mas eu não sei como eu cheguei em casa, ou seja, quando não estamos sóbrios, irmãos, nós perdemos a razão, perdemos o raciocínio, então caímos fácil nas ciladas, caímos fácil no engodo, caímos fácil, né, nas artimanhas, nas ciladas do inimigo. Então, crente que não vigia, irmãos, então já tem aquele, não está muito afim, está medroso, se esquiva, corre, não aparece. Aí tem o que não vigia, vira e mexe, está falando da vida alheia, vira e mexe, está metido em encrenca, vira e mexe, está arrumando problema para o pastor, vira e mexe, está arrumando problema na igreja, e o inimigo vai ganhando campo, e aí, lógico, a fé da pessoa sobe e desce, uma hora ela está bem, uma hora não está bem, mas que o Senhor, nessa noite, através da sua palavra, transforme as nossas vidas. E aí, irmãos, Gideão ficou preocupado, e com antes 10 mil, sobraram agora 300 homens. Se era 14 para cada um, sei lá, estou dando uma conta bem rasteira. E agora? 300 camaradas contra um exército que parecia um enxame de gafanhotos. Ah, Gideão, tem jeito não. Como é que vai? Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem água lambendo-a, como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Irmãos, de novo, quando a gente pensa que é na força do nosso braço, quando a gente pensa que é com a nossa inteligência, quando a gente pensa que é com a nossa formação, que é com a nossa sabedoria, literalmente a gente cai do cavalo. Isso aqui é Deus provando: olha, Gideão, é só vocês irem, e eu entregarei com os 300 homens os midianitas nas mãos de vocês. Mande para casa todos os homens, os 9.700, né? Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Imagina, os 300 agora com medo. Mas eu posso dizer que era um medo legítimo. Se com 32 mil já estava difícil, imagina com 300. Essa é a terceira classe de pessoas que o Senhor tem olhado de um olhar especial para nós, vamos assim dizer. A fé contra o maligno. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios 6,16. O Senhor é aquele que dá uma fé, irmão, salvadora. Efésios 2, 8, 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então não é pelas nossas forças,
é pela força do Senhor. E ali Deus faz uma prova com Gideão. Gideão, você está com medo, né? Você e os 300. Desce, pega um soldado contigo aí e desce lá ao acampamento dos midianitas. Quando ele desce, irmãos, escondidinho, camuflado, ele vê um diálogo de 2 soldados. O acampamento de Midian ficava ao lado deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desça ao acampamento. Quando ele chega lá no versículo 11, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Era gente para chuchu. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia. Olha o tanto de gente, irmãos. Também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, um soldado com outro contando. Dizia ele: um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Gideão escuta essa conversa, os dois lá: olha, tive um sonho, rapaz. E um pão descia da montanha, rolava, e o pão vinha com tanta força que desmontava a barraca, a minha tenda. Rapaz, isso aí não pode ser outra coisa. Isso aí é Gideão, o Deus deles lá é poderoso demais. O Deus deles lá, rapaz, você já viu as histórias? O Deus deles lá abriu o mar vermelho. O Deus desse povo lá mandou maná do céu para eles. O Deus desse povo lá, rapaz, jorrou água de uma rocha. Deus desse povo lá faz maravilhas, faz tantas coisas, irmãos. O inimigo reconhecendo que o Deus de Israel era o maior, era forte. E o próprio povo de Deus vacilando com medo. Será que isso não acontece? Quantas e quantas vezes nós estamos lá, perdidos nas nossas dúvidas, nos nossos devaneios. E agora, Senhor? E agora, ó meu Deus? Saiba que nessa noite, irmãos, a palavra do Senhor fala conosco. Deus está conosco, irmãos. Deus é todo-poderoso. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Marcos 11:23. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, Jesus dizendo: levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. 2 Timóteo 1:12. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem depositado a sua fé? Você sabe quem é o teu Salvador? Sabe mesmo, igreja do Senhor? Teu Salvador é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus, aleluia, a qual semana que vem nós estaremos, aleluia, comemorando que Ele morreu, aleluia, numa cruz, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, aleluia, glória a Deus, e Ele está conosco, aleluia, Ele está nos dando graça, Ele está nos ajudando, irmãos. Coloca a tua fé em ação, meu querido, coloca a tua fé em ação, minha irmã. Deus é conosco, igreja do Senhor. Deus é conosco, igreja do Senhor Jesus. E ali, irmãos, Gideão, quando ouviu aquilo, voltou para os 300 e falou: olha, bora lá. Só que não foi também na força do braço de Gideão. Voltando lá para o versículo 14. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, 100 homens, irmãos, em cada companhia. E pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Trombetas e jarros. E eles lhes disse: observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu
e todos os que estiverem comigo tocar as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada é pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zerera, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Em resumo, nenhuma espada precisou ser movimentada contra os midianitas. Eles mesmos se mataram uns aos outros, se atacaram. Voltando para nós, igreja do Senhor, o inimigo se levanta, o inimigo tenta, irmãos, mas nós temos um Deus que é todo poderoso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, que fez a terra. Aleluia! Nosso Deus é poderoso, igreja do Senhor. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso. A única coisa que nós precisamos fazer é confiar, é depositar a nossa fé. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se viu, mas é a certeza daquilo que se espera. Se você tem um Deus, crê num Deus todo-poderoso, que nos salvou, irmãos, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Um Deus, irmãos, que não está interessado na nossa desgraça, porém, é um Deus de graça, é um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso. Por que fico eu, então, cocheando em 2 pensamentos? Se nós temos já a grande bênção do Senhor na nossa vida, aquilo que outrora nós não tínhamos, estávamos condenados ao inferno, ao lago de fogo, mas o Senhor, pela sua misericórdia, olhou para nós, irmãos, e o que nós oferecemos para Ele? O que tínhamos a oferecer? Nada. Mas Ele nos amou. Ele olhou para cada um de nós. Você pode glorificar o nome do Senhor. Ele olhou para você, Ele olhou para mim. O que tinha eu a oferecer ao Senhor? Tem um salmo que diz: o que darei ao Senhor pelos benefícios que me tens feito? O que darei ao Senhor? Eu posso dar, a única coisa que eu posso dar, mas é um coração contrito, um coração voltado, e pedir a Ele: Senhor, me encoraja, Senhor, me dá ânimo para estar na Tua casa todos os dias, Senhor, da minha vida, estar na Tua presença, não com medo, não com falta de coragem, com medo, medroso, receoso, mas, Senhor, com a certeza de que o Senhor é conosco, com a certeza de que o Senhor está conosco, aleluia, nos ajudando. E dentro disso, irmãos, o que farei eu? Deixar de vigiar, sabendo que estamos numa peleja, mas procurar estar atentos, estarmos atentos ao nosso redor, procurando sair da presença do mal, procurando a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando vê a aparência do mal, irmão, vira a cara, sai de perto, foge, não paga para ver, mas sai de perto, vigia. Quando vê alguém falando de alguma coisa, ó, irmãos, dá licença, vou me retirar. Quando vê lá na rodinha dos escarnecedores, aquela conversa chata, aquela conversa que não é de Deus, que não edifica, sai de perto, deixa lá. Não tem importância do que vão falar de mim, que vão falar de você, mas importa é agradar ao nosso Deus, importa é agradar ao Senhor, porque maior coisa tem o Senhor para nós do que o mundo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluia. Você é poderoso, aleluia, na presença do Senhor. Então saia, deixe lá as pessoas que
tiram o sarro, que gozam da nossa cara. Vigia na terra, crente. Saia de perto daqueles que zombam da nossa fé. E ponha na presença do Senhor as dúvidas, os anseios, as dúvidas, a falta de esperança. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele e ele tudo fará, diz a palavra do Senhor. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É tempo de renovarmos a nossa fé na presença do Senhor, irmãos. É tempo de renovarmos as nossas forças na presença do Senhor. É tempo, aleluia, de estarmos na presença do nosso Deus, buscando o Senhor em oração, buscando a presença do Senhor na sua palavra, orando, buscando entendimento, procurando força para buscar as almas, tirar as almas dos grilhões de Satanás, que estão lá fora. Quantos estão presos? Quantos ainda estão aprisionados? Quantos precisam de uma oração tua? Um parente seu, um colega de serviço, precisam de uma oração minha, precisam de uma palavra. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos desencorajados, não estamos vigilantes, mas que possamos nessa noite, irmãos, agir como os 300 de Gideão. Como Gideão, não confiar na força do nosso braço, não confiar naquilo que temos, não confiar nos nossos bens. Administramos, como aprendemos aqui de manhã, nós somos mordomos. Administramos aquilo que o Senhor tem nos dado, os dons, os talentos, o tempo. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, entregamos ao Senhor de volta para glorificar a Deus, para exaltar o nome do nosso Senhor. Mas que possamos ser pessoas, irmãos, que estejam atentos à palavra de Deus, atentos àquilo que o Senhor tem ordenado, atentos àquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E como eu tenho sido? Tenho sido um crente pronto, disposto, assim como disse o profeta Isaías, Senhor perguntando, a quem enviarei? Quem eu vou usar? E Isaías pôde dizer, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Será que alguém pode dizer nessa noite, Senhor, eis-me aqui, estou aqui pronto para a peleja, estou aqui pronto, Senhor, para aquilo que o Senhor precisar, para ser enviado, Pai amado, na missão que o Senhor me enviar. Não ser morno, irmão, lá como Apocalipse capítulo 3, Deus diz que vomitaria, ou é quente ou é frio. Morno Deus não suporta. Quanto crente morno nos últimos dias, irmãos, sem uma perspectiva de vida na presença do Senhor. Mas que nessa noite, irmãos, possamos despertar. A palavra do Senhor diz, desperta tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo quer nos usar, Cristo quer fazer, conforme temos falado, é a meta da igreja IBFO esse ano, famílias fortes, famílias que buscam o Senhor, e que essas famílias fortes estejam prontas para ir a campo, trazer outras famílias, trazer povo para a casa do Senhor. E para isso nós precisamos nos preparar. Para isso nós precisamos deixar o medo de lado, deixar a má vontade de lado, ser vigilantes e nos colocarmos como crentes corajosos, dispostos a, se for preciso, padecer pela obra, pelo reino do Senhor, padecer pela obra do nosso Deus. Amém, irmãos? É o que o Senhor espera de nós. Então, 32 mil. Agora eu fico imaginando, Imagina os 300 voltando, batalha ganha, eles viram todo o processo, Deus fez tudo, a cara dos que ficaram, a cara dos 22 mil primeiro, que falaram que estavam com medo, a cara dos 9.700 que não vigiaram, e os 300 vindo contando vitória. Irmãos, você só vive milagre, irmão, se você se dispuser. Só vai ter experiência com Deus se você se dispuser. Se ficar com medo, se não vigiar, se afastar da presença de Deus, você não vai ter experiências com o Senhor.
mas aqueles que se dispõem. Né? Se eu fizer igual todo ano, que mudança eu vou trazer para mim? Gideão estava assim, né? Malhando trigo no lagar. A verdadeira gambiarra. E tem crente que vive de gambiarra, irmãos. De um jeito hoje, de outro jeito amanhã. Então imagine a cara dos 300, contentes, contando o testemunho. Rapaz, Deus é Deus. Deus fez e a gente estava lá para ver. Imagine, irmãos, só vai ver milagres se estiver aqui na sexta-feira, na oração. Só vai ver milagres, Deus operando, se estiver no culto no domingo. Só vai crescer se estiver nos ensinamentos nas terças. No maturidade. Crente que não participa, irmãos, como é que quer crescer? Como é que quer desenvolver? Imagina a cara da turma que ficou. Da turma que não se dispôs. Da turma que não foi à peleja. Naquele dia a surpresa também vai ser grande, irmãos. Deus vai separar, Jesus vai separar os bodes das ovelhas. E imagina um monte de crente, um monte de pregador que achava que estava ganho, estou salvo. Estou lá, estou dentro. A surpresa que não vai ser. E aí outros que ele julgava, né? Isso aí está com o pé no inferno e outro na casca de banana. E quando chegar lá, porque não é o que nós pensamos. Ele é o soberano. Ele é quem sabe, é Ele quem dá as respostas. Mas o que cabe a mim? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu estou vendo que a situação é totalmente contrária, né? Nós estamos em 300 para enfrentar uns gafanhotos aí. Mas eu sei que não é na força do meu braço. Eu sei que não será eu, mas o Senhor que operará. O Senhor que vai fazer. O Senhor que vai prover. E aqueles homens puderam testemunhar, irmãos. Puderam contar a experiência. E crente, para contar a experiência, ele tem que estar lá. Ele tem que estar junto. É remar contra a maré. Mas ele só pode... Pedro só andou sobre as águas porque ele se dispôs a sair do barco. Os demais ficaram... Mas Pedro falou, Senhor, se é tu mesmo, posso ir até aí? Vem, Pedro. Vem. Quer viver o sobrenatural de Deus, irmãos? Tem que fazer diferente. Temos que nos movimentar, temos que nos dispor. Temos que fazer, ainda que pareça contrário, porque não é na força do meu braço. É na força do Senhor. É confiar. É acreditar. É Deus. É Deus. Então eu vou. Se Ele está garantindo, eu vou. E Ele garante, irmãos. A palavra é dEle. A promessa é dEle. É dEle, por Ele, para Ele, todas as coisas. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Aleluia, Jesus. Uma palavra simples, irmãos. Simples, mas eu tenho certeza que falou com todos nós. E que nós possamos sair daqui, irmãos, encorajados, com uma mudança de pensamento. Senhor, eu preciso atingir o alvo. Senhor, eu quero, Senhor, crescer na Tua presença. Senhor, eu quero me desenvolver na Tua presença, Senhor. Eu quero mais de Ti, ó Pai. Eu quero mais do Senhor, ó Deus. Eu preciso me achegar ao Senhor. Eu preciso, Senhor, que o Senhor cresça na minha vida, meu Pai. Eu preciso, ó Deus, ter mais experiências contigo. Eu preciso, Senhor amado, me achegar mais a Ti, ó Senhor. E precisamos mesmo, irmãos, todos nós, para viver os milagres que Deus tem para nós. Nós somos gratos pela salvação, nós somos gratos pelo que o Senhor já fez, mas Deus tem mais para nós, irmãos. Você crê? Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para todos nós. Deus tem mais para a IBFO. Basta que nós possamos nos dispor. Basta que a gente dê um passo para o Senhor. Senhor, eis-me aqui, eu vou. Mas é só 300. A gente vai assim mesmo. Porque eu sei que não é na minha força. É confiar. É na força do Senhor. É Deus quem vai fazer. Amém? Inclina a tua cabeça. Vamos orar.